Boa noite, Igreja de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor esteja comigo, esteja contigo onde você estiver. Que a presença do Altíssimo te alcance, te encontre para a honra e glória do nome dele. Pai, nós te bendizemos, te exaltamos esta noite, Deus. Que em nome de Jesus o Senhor tenha o controle de tudo nesta noite, para a tua honra e para a tua glória. Aleluia. Como já sabemos, a melhor coisa da nossa vida é adorar a Deus. O melhor lugar para estar é na presença dele, adorando a ele. E o Senhor, ele procura os verdadeiros adoradores, mas ele tem encontrado verdadeiros adoradores. E às vezes nós não falamos sobre isso, mas Deus tem encontrado adoradores. Ele tem encontrado os seus verdadeiros adoradores. E ainda tem aqueles que ele ainda está procurando, mas ele sabe aonde está, só está esperando uma resposta. Daqueles que têm adoração dentro de si, que a adoração queima, que a adoração arde, mas estão distantes do Pai. E não tem coisa mais linda, mais perfeita do que quando um adorador arrependido se joga na presença do Pai e diz: eu estou de volta. Então, em nome de Jesus, que este louvor te traga de volta, adorador. E se a sua adoração esfriou por qualquer outro motivo, mas você ainda está na presença de Deus, reaviva em nome de Jesus. As circunstâncias não vão parar a nossa adoração, as dores, as lutas, as tristezas, as coisas que abafam o nosso coração, as coisas que às vezes nos assustam, elas não vão parar a adoração. Então, em nome de Jesus, que nesta noite haja renovo na adoração, que haja avivamento, que haja conserto, que haja arrependimento, que você volte para a sala do trono e fale assim: papai, eu estou de volta. Papai, eu estou de volta te adorando. Eu ainda estou com as roupas sujas, mas os meus lábios e o meu coração te adora em espírito e em verdade. Depois a gente dá um jeito nas circunstâncias, mas por hora eu te adoro. Aleluia, Jesus. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá está. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és um Deus que me sonda. Tu és um Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adoro. Não existem
eu sou adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá está. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Senhor, adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. A voz de quem te adora. A voz de quem te adora, Senhor. Tem muitos adoradores atrás das pedras, escondidos atrás das pedras. Tem adoradores que foram pescar, tem adoradores que desceram do monte, tem adoradores que saíram do vale, tem adoradores que se perderam no deserto, tem adoradores que não têm mais entusiasmo em dobrar os seus joelhos e dizer: Jesus, eu te adoro, eu te exalto, eu te bendigo com todas as circunstâncias e de todas as coisas que eu não sei. Eu só sei que eu quero te adorar. Eu só sei que tu és o melhor lugar para eu estar. Tu és o meu refúgio, tu és a minha sombra, ó Altíssimo. Tu és o meu refrigério, tu és o meu amanhã, tu és as minhas respostas. Tu é Deus na minha vida, Senhor, é o que importa. As circunstâncias vão passar, o tempo vai passar, tudo vai passar. Mas a nossa adoração, ela tem que fluir e fluir e fluir. E há um convite nessa noite para você que se escondeu atrás da pedra, para você que se escondeu atrás da falta de tempo, para você que se escondeu atrás das suas decepções, para você que se esconde atrás de um instrumento, que depende de um instrumento para cantar, para você que depende de um microfone, para você que depende do ensaio do coral. Jesus te chama nesta noite. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir a sua voz. Sai de trás da pedra, ele quer ouvir a sua voz. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora.
Jesus te escuta. Ele não está preocupado que a sua roupa está suja, ele está ouvindo a sua voz. Depois ele limpa a sua roupa. Depois ele ministra os dons, depois ele cuida, ele dá refrigério, depois ele te fortalece. Enquanto nós louvamos e adoramos, ele nos dá o que nós precisamos, ele nos refrigera, ele nos coloca de pé, ele nos dá entusiasmo, ele aviva o nosso ser, ele nos traz esperança. Enquanto nós adoramos, ele cuida. Enquanto nós adoramos, ele responde. Enquanto nós adoramos, ele faz. Ele é digno, 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 digno. Amém? Então, adorador, continue firme. O Senhor quer te ouvir. O Senhor sente saudade da sua adoração espontânea, da sua adoração genuína, daquela adoração que ninguém está vendo, mas que são os momentos mais incríveis que você tem com o Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço imensamente a oportunidade, irmãos. Que Jesus abençoe a palavra desta noite. Nós vamos receber o pastor Luiz Fernando dizendo glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Graça e paz. Boa noite a todos os irmãos. Que a graça, a paz e o favor do Senhor esteja na vida de cada um dos irmãos que estão conosco nessa noite, louvando, entoando e agradecendo ao Senhor por mais uma semana, por mais um dia, por mais uma dádiva de estarmos de pé, de termos sobrevivido, de termos resistido aos dias maus. Que o Senhor possa mais uma vez falar aos nossos corações, que o Senhor mais uma vez possa nos visitar, que o Senhor mais uma vez possa nos alcançar para a glória e poder do nome dEle. Então, que vocês possam, assim como foi nos louvores, deixar o Senhor fluir, deixar o Senhor falar, deixar o Senhor ministrar da maneira como Ele quiser, em nome de Jesus. Por isso, nessa noite eu quero te convidar a orar, clamar pela presença dEle, porque Deus tem algo muito especial para nossas vidas. Muito especial. Às vezes é até difícil ministrar algumas palavras, porque a gente fica tão emocionado, fica tão impactado, Deus ministra tanto aos nossos corações que fica difícil, a gente fica até doido, às vezes fica, gente, será que é para as pessoas mesmo, será que não é só para mim? Mas eu creio que Deus tem algo para revelar, assim como Ele falou e ministrou ao meu coração, Ele quer transmitir ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós te bendizemos e agradecemos ao Teu nome, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura eternamente. Te agradecemos por mais uma sexta-feira, por mais oportunidade de estar em Tua presença, por mais uma oportunidade do Senhor falar e nós Te ouvirmos, meu Deus. Então, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos visitar, que o Senhor possa nos encontrar, que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus, mover o sobrenatural nessa noite. Visite cada pessoa, visite cada lar, visite cada coração. Que onde essa live chegar, onde essa ministração chegar, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação, que haja renovo, que haja novidade de vida, meu Deus, que haja a presença do Senhor. Em nome de Jesus, essa oração que fazemos, te pedindo e te agradecendo. Amém. Graças a Deus. Amém? Lucas capítulo 8, versículo de número 22. Lucas capítulo 8, versículo de número 22. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago. E enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este, que até o vento e a água manda, e lhe obedece? Amém? Em nome de Jesus, que você possa guardar esse versículo ao seu coração. O Senhor, nessa noite, tem um tema muito específico para falar
sobre a questão de que, diante de tudo que está acontecendo, Deus precisa ministrar algo sobre a igreja, Deus precisa ministrar algo sobre o seu povo, que é a seguinte frase, que é a seguinte expressão: você não vai parar. Eu quero começar testificando e ministrando sobre a sua vida. Mais do que uma frase, mais do que um tema de versículo, isso precisa e tem que ser uma verdade sobre a sua vida. Eu não estou dizendo que você tem que ver se você vai conseguir continuar. Eu não estou dizendo que você tem que analisar as condições para ver se vai parar ou não. O tema e a ordem de Deus para mim e para a sua vida nessa noite é: você não vai parar. Isso não é uma condição, isso não é um talvez, isso não é um porém, isso é uma afirmação. Você não vai parar. Deus ministrou muito ao meu coração sobre muitas coisas na minha vida e Ele quer que eu compartilhe algo para a sua vida, para que Ele ministre sobre a sua vida a seguinte verdade: você não vai parar. Você consegue receber essa afirmação na sua vida? Você consegue receber essa afirmativa, essa verdade de forma absoluta sobre você nessa sexta-feira? Você não vai parar. E, irmãos, isso é muito importante porque tem muitas coisas que têm tentado nos parar. Existem muitas coisas nos dias que estamos vivendo, e se formos olhar durante a nossa trajetória, que têm tentado fazer-nos parar dia após dia. Se tivermos um pouquinho de percepção natural e sobrenatural, veremos o quanto de ataque, o quanto de obstáculo, o quanto de coisa se levanta em nossas vidas todos os dias, quando nós levantamos até o nosso deitar, tentando nos fazer parar. Mas a ordem de Deus é direta, mas a palavra do Senhor lançada sobre a sua vida é direta: você não vai parar. Irmão, se você estiver do lado de alguém e puder ministrar sobre a vida dela, ministra nessa noite em nome de Jesus. Declara sobre a vida dela, declara sobre a sua família, declara sobre o seu marido, declara sobre os seus filhos. Você não vai parar. As pessoas têm tentado, o inferno tem tentado, muitas coisas têm tentado, mas a ordem do Senhor para nós nessa noite é: você não vai parar. O texto que nós lemos é um tanto quanto conhecido, e você vai encontrar ele nos outros evangelhos, tanto Marcos quanto Mateus, e vai falar que Jesus, então, depois de uma situação, ele vai até o barco, porque havia uma necessidade, havia um propósito, e ele precisava chegar do outro lado, ele precisava cumprir esse propósito, ele precisava continuar o seu caminho, ele precisava continuar o seu ministério. Só que, irmãos, uma coisa que a gente tem que entender, que quando Jesus está no barco, quando Jesus está nas nossas vidas, quando Jesus está passando no lugar, haverá sempre surpresa, haverá sempre novidade de vida. Para os discípulos, Jesus havia entrado naquele barco para chegar do outro lado e continuar a sua jornada. Para aqueles homens que andavam com Jesus de forma natural, apenas teriam uma transição tranquila daquele lago, onde naquele momento eles poderiam dormir, poderiam descansar, poderiam revezar, e por ser pescadores, em sua grande maioria, teriam uma viagem e um translado tranquilo. Só que eles enxergavam isso. Só que Jesus estava fazendo outras coisas antes, porque o propósito daquela tempestade era, primeiro, Deus demonstrar o seu poder mais uma vez para os seus discípulos. Porque Jesus, quando esteve nessa terra, ele precisou várias vezes demonstrar o seu poder, não só para os homens, não só para a multidão, mas para os discípulos, para eles entenderem quem ele era. E também para testificar e verificar a fé dos discípulos, a fé daqueles homens. E você vai ver então que a segunda parte eles falham, porque Jesus pergunta para ele: onde estão a fé de vocês? Onde está a fé? Será que vocês nunca vão crer? Será que vocês nunca vão dar a ordem? Será que vocês nunca vão continuar? Mas o primeiro ele demonstra de forma magnífica, porque ele dá ordem ao vento, ele dá ordem ao mar, e ambos o obedecem. Ele dá ordem a todos aqueles empecilhos, ele dá ordem a tudo aquilo que se levantou, ele dá ordem ao mar, ao vento, à força da natureza, para demonstrar o seu poder. Irmãos, essa passagem, para o nosso entendimento, essa situação para aquilo que Deus quer ministrar nas nossas vidas é muito importante.
Porque não adianta Jesus estar no barco. Não adianta nós vermos as maravilhas e os milagres de Deus constantemente. Se no primeiro mar, se no primeira tempestade, se no primeiro vento, a nossa fé se vai. Se na primeira dificuldade os nossos olhos não conseguem enxergar o poder de Deus. Se no primeiro balançar do barco, se na primeira tempestade, se no vento mais forte, nós não conseguimos demonstrar a nossa fé, não adianta de nada, Jesus está no barco. Porque Jesus diz para eles: gente, onde está a fé de vocês? A primeira reação dos discípulos não é: Jesus, salva-nos, ou Jesus, o que nós podemos fazer? Jesus, nos ensina como podemos lidar com essa situação. A primeira reação deles é: Jesus, nós vamos morrer. Jesus, nós vamos todos afundar. Jesus, na nossa experiência, já era. Mas eles tinham que entender que junto com eles estava aquele que tem todo o poder para acalmar a tempestade, para acalmar o mar, para dizer: vento, aquieta-se, para fazer eles chegarem do outro lado. É por isso, irmãos, que muitos cristãos têm parado diante das injúrias, diante das decepções, diante das frustrações, diante dos nãos, diante das críticas, diante dos desertos, diante das tempestades. Porque se esquecem que Jesus está com eles. E a ordem dele para mim e para você é: você não vai parar. Eu não sei se você está prestando atenção nessa expressão que está sendo até repetitiva. Eu não estou dizendo que você não pode parar. Eu não estou dizendo que você tem essa opção. Cristo me trouxe nessa noite para dizer: você não pode, você não vai parar. Não tem opção, não tem plano B, não tem alternativas. Você não pode parar. Dá vontade? Demais. Irmãos, quando a gente sofre injúrias, quando nós somos injustiçados, a nossa vontade é parar, porque a gente pensa: onde está Deus que não está vendo isso? Quando nós somos injustiçados, a gente pensa: do que adianta ser fiel diante disso? Mas a ordem de Deus é: diante das injustiças, diante das injúrias, diante dos levantes, não pare. Diante das decepções, porque nós seremos decepcionados pelos homens, nós seremos decepcionados por planos naturais, nós seremos decepcionados por tantas coisas, a ordem de Deus continua sendo a mesma: você não vai parar. Você não vai parar. Diante das injúrias, diante das decepções, diante das frustrações, diante dos nãos, não pare. Imagina, irmão, se a gente parar toda vez que a gente ouvir um não, a gente vai andar nunca. Porque o tanto de não que a gente recebe. Mas a ordem de Deus é essa: você não vai parar. Você não vai parar. A tempestade se levantou, os ventos vieram fortes. A reação dos discípulos na mesma hora é: vamos morrer, acabou aqui, não vamos conseguir continuar. Mas Jesus estava no barco dizendo: gente, essa tempestade não vai nos parar. Esse vento não pode nos parar. Essas adversidades não podem nos parar, porque existe algo além dessa tempestade. Sabe qual é o seu problema? Sabe qual é o meu problema muitas vezes? Nós não conseguimos enxergar além da tempestade. Nós não conseguimos enxergar além dos ventos fortes. Nós não conseguimos enxergar além do balanço do barco. Nós não conseguimos enxergar além das ondas que parece que vão derrubar a nossa vida. Nós não conseguimos enxergar além, que nós precisamos chegar do outro lado, que existe um propósito a ser alcançado, que existe uma necessidade além daquela. E Deus está no barco, Jesus está conosco dizendo: você não vai parar. Por isso, queridos, diante de tudo que está acontecendo na sua vida, não pare. Diante de todas as notícias que temos recebido, não pare. Diante de todos os intempéries, não pare. Porque tem gente caindo de cama. No menor problema, as pessoas estão caindo de cama, chorando de dia e de noite. E, meu Deus, eu não sei o que fazer. Ai, eu vou morrer. Eu parei, eu desisti. Sendo que Deus está vindo com uma ordem direta nessa noite, através dessa live, nessa sexta-feira, dizendo: você não vai parar. Porque, irmãos, tem notícia que abala a gente. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai ver alguns exemplos
de homens e mulheres que quiseram parar. E Deus falou assim, não, a ordem é não parar. Que tinham motivos para parar, mas Deus ministrou na vida dele, você não vai parar. Eu não te levantei para você ficar parado. Eu não te levantei para você ficar murmurando. Eu não te levantei para você ficar chorando no canto. A ordem de Deus, você não vai parar. Elias recebe uma notícia num certo momento, e a nossa irmã Cristiane até pregou. Queria deixar aqui o meu parabéns para ela, foi muito abençoado a ministração e o testemunho que ela deu. E ela pregou e falou um pouco sobre Elias. Irmãos, olha que interessante. Ele viveu aqueles milagres, nós não vamos ser redundantes quanto a isso. E quando ele recebe uma notícia, não era que não vai chover, não era que Deus estava com ele, não era que um exército poderoso, é que Jezabel falou, olha, amanhã nesse mesmo horário você vai morrer. Amanhã nesse mesmo horário eu vou atrás de você. Amanhã nesse mesmo horário eu vou te achar. E ele foge. Normal, fugiu. Só que aí Deus foi atrás dele. Falou, não te levantei para você fugir. Eu não te escolhi como profeta para falar para o meu povo, para falar para nações, para você correr. E aparece o anjo, dizendo, Elias, deixa eu te falar um negocinho. Tá vendo aquele pão ali? Tá vendo aquela água ali? Come, bebe, fortalece e levanta. Você não vai parar. Naquela hora, Deus envia aquele anjo para ministrar algo sobre a vida de Elias. Você está debaixo dessa árvore, você está aí choramingando, você está aí fugindo, mas eu venho do mais alto sublime céus, rompo todas as barreiras para dizer para você que nós dois no individual, você não vai parar. Receba esse pão, receba essa água, levanta-se, fortaleça e volte a caminhar. Mas sabe o que é interessante? Irmãos, quando a gente está, entre aspas, fugindo, quando a gente está com medo, quando estamos temerosos, o que nós queremos ouvir? Fica assim, não, filho, vai ficar tudo bem. O que nós queremos ouvir? Uma profecia dizendo, Deus já está abrindo as portas, Deus já está fazendo um milagre, nós queremos ser acolhidos, nós queremos ser abraçados, nós queremos que as pessoas nos veem como pobre coitados e coisas desse tipo. Só que o Senhor vem dizendo, levanta, fortalece, receba a minha palavra, receba o meu renovo, vamos orar, vamos jejuar, porque você não pode parar, você não vai parar. Deus não veio ao encontro de Elias para afagar o seu ego, para afagar o seu sentimento, para dizer realmente você tem razão, realmente está muito perigoso, realmente vamos fazer um plano B. Deus mandou o anjo para dizer, come, bebe, porque você não vai parar. E a palavra de Deus fala que ele come, que ele bebe e ele anda. Ele anda, ele se fortalece e ele vai. Se você está esperando o afago, o carinho, Deus te tratar como pobre coitado, pode esquecer. Eu sei que você está passando por situações difíceis demais. E você está querendo só ficar embaixo dessa árvore, escondidinho. Mas Deus veio com uma palavra, que é pão. Ele veio com a sua presença, que é água. Dizendo, eu te renovo, eu te fortaleço, eu te ponho de pé novamente, porque você não vai parar. Sai dessa árvore, querido. Pode levantar daí. Porque este não é o seu lugar. Profeta não fica parado. Profeta não fica embaixo da árvore. Escolhido não foge. Você não vai parar. Dá vontade? Ficamos cansados? Nossa. Mas Deus envia o renovo. Mas Deus envia o sustento. Mas Deus envia o que nós precisamos para não pararmos. Deus não veio com uma palavra, Deus não veio com uma profecia, Deus não veio com uma visão. Ele enviou pão e Ele enviou água. Às vezes você está querendo uma resposta sobrenatural e Deus está mandando pão e água para dizer, continua, fica de pé, vamos embora, porque ainda não acabou. Porque eu não te chamei para você parar. Eu não te chamei para você desistir.
Eu acho que Deus está falando com alguns profetas aqui nessa noite. Eu acho que Deus está falando com algumas pessoas que estão escondidinhas debaixo da árvore. E eu acho, com certeza absoluta, que Deus está falando com pessoas nessa noite. Levanta, fortalece, com a palavra, com a presença. Não pare. Uma vez eu disse para uma pessoa bem próxima, ela estava passando por uma situação, uma questão de mudança, pessoais e eclesiásticas, e ele estava dando algumas desculpas e tudo mais. Eu olhei para ele e falei, cara, eu te entendo, eu até compreendo, mas deixa eu te dizer uma coisinha aqui. Você pode ir para onde você quiser, você vai ter que fazer muita força para fugir da presença de Deus. Você vai ter que fazer muita força para fugir daquilo que Deus tem para a sua vida. Irmãos, quando a gente olha para a vida de Jonas, ele fez toda a força possível, tudo que estava a seu alcance, para não cumprir aquilo que Deus tinha para a vida dele. Funcionou? Ele só se frustrou, ele só gastou energia, ele só gastou recurso. Então por que nós estamos fazendo a mesma coisa? Por que Deus está dando ordens? Por que Deus está mandando a gente ir? Por que Deus está mandando a gente falar? Por que Deus está mandando a gente profetizar? Por que Deus está mandando a gente pagar um preço e nós não estamos fazendo? Estamos parando, estamos desanimando. Porque achamos que não vai ter resposta, porque achamos que não vai ter resultado, porque achamos que é difícil demais, porque achamos que já está no estágio final. Não pare. A ordem de Deus nessa noite, você não vai parar. Eu sei que estamos vivendo em outro século, eu sei que a realidade nossa é diferente, eu entendo tudo isso. Mas eu não consigo entender como nós olhamos para a palavra de Deus e vemos os discípulos sendo presos injustamente, vendo os discípulos sendo açoitados injustamente, vendo os discípulos sendo perseguidos injustamente e não parando. Eu vou repetir. Foram presos injustamente, açoitados injustamente, perseguidos injustamente e não pararam. Aí um relacionamento que não tinha nada para dar certo, não dá certo. E a gente para. E um emprego que Deus permite fechar a porta para nos tratar, nos trabalhar e talvez nos dar algo lá na frente melhor ou até nos trazer para mais perto dele. A gente para. Aí no menor dos problemas, a gente para. Nós não sofremos açoites, nós não sofremos prisão, nós não somos perseguidos, mas nós estamos parando. Irmãos, olha que coisa esquisita. Fechou a igreja, parou. Começou as lives, parou. Primeira dificuldade, o povo sumiu. Sem marcas no corpo, sem açoites, sem risco de vida. E o povo está parado. Queremos ser chamados de discípulos, queremos ser chamados de cristãos, queremos ser chamados de seguidores de Cristo, queremos ser chamados de evangélicos, queremos ser chamados de protestantes, queremos ser chamados de imitadores, queremos ser chamados de muitas coisas, mas não estamos nesse nível, porque qualquer tempestade, qualquer vento, qualquer notícia nos para. Irmãos, é muito interessante que você vai ver Paulo, Pedro, os discípulos, eles sendo açoitados, sendo perseguidos, e o povo falando, foge, não, vou lá pregar de novo. Esse rei vai te pegar, não, eu vou lá pregar para ele. Não, não faz isso, não, Deus mandou eu tenho que ir. E agora, irmãos? Gente, o povo está parado demais. Onde está a igreja de Cristo? Onde estão aqueles que o Senhor irá buscar? Onde está a sua igreja? Onde está a noiva? Onde está o azeite? Onde estão as lamparinas? Onde está? Paramos. Mas a ordem de Deus para você que está nessa live, nessa noite, você não vai parar. Você não vai parar.
Irmãos, eu amo muito a palavra de Deus e eu sempre faço esse mix aqui de passagens e de personagens, porque eu sou fascinado como que Deus operou na vida de cada um. Quando você olha o cego em Jericó, eles fizeram de tudo para parar aquele homem. Ele já tinha uma dificuldade imensa, porque já era cego, numa sociedade difícil, num tempo que não tinha muitos recursos. E a única oportunidade que ele tinha, as pessoas ainda tentaram o calar, por causa de uma questão social, regional, dentre outras coisas. Na única oportunidade que ele tinha, fizeram de tudo para tentar calar aquele cego. E eu ouvi algo essa semana que foi muito interessante. Os recursos que a gente tem, a gente usa. Os recursos que não estão ao nosso alcance, Deus provê. Você recebe essa palavra sobre a sua vida porque é forte demais. Aquilo que está ao nosso alcance, nós utilizamos. Aquilo que não está ao nosso alcance, não está nas nossas mãos, o Senhor provê. O cego tinha todas as desculpas possíveis. O povo está tentando me calar. Eu posso ser escorraçado aqui. Eu posso ser excomungado. As pessoas podem me tirar para fora do arraial, podem me apedrejar, podem fazer tantas coisas. Eu não vou saber nem quem foi, porque eu sou um cego. Eu estou aqui na beira do caminho apenas pedindo esmolas. Mas ele usou a única coisa que ele tinha. Ele não enxergava e não sabia onde Jesus estava. Mas ele ouviu falar que Jesus estava passando ali. E qual recurso que ele usa? A sua voz. Ele precisava ser ouvido. Ele precisava ser escutado. Ele precisava que Jesus o percebesse. E a arma que ele tinha naquele momento era a sua voz. Irmãos, às vezes você acha que o que você tem é pouco demais, mas é o que você precisa. Às vezes você acha que a ferramenta que você tem é pouco demais, mas ela é que vai atrair a atenção de Jesus. Pega essa visão em nome de Jesus. Pega essa visão. Tentaram calar esse homem, tentaram parar esse homem, tentaram impedir esse homem. E quando ele usa a única ferramenta que ele tinha, que era a sua voz, ele chama a atenção de Cristo. A primeira coisa que ele vê foi Jesus. Irmãos, a partir do momento que a gente começar a usar as nossas ferramentas, as nossas armas, a partir do momento que a gente começar a usar aquilo que está ao nosso alcance, Deus vai fazer-nos enxergar o sobrenatural. Deus vai fazer com que vivamos aquilo que é impossível. Você está incomodando, fique quieto. Você não pode ficar gritando aqui. Cale-se. Isso parece que você está levantando um motim, parece que você está querendo chamar a atenção, mas ele estava prestes a receber o seu milagre. Para pensar quantas vezes você se calou diante das circunstâncias. Para pensar quantas vezes você deixou de orar, você deixou de clamar, você deixou de cantar, porque meu marido não gosta, porque a minha esposa não é muito afim, é por causa disso, o que meu patrão vai pensar de eu cantar louvores aqui no trabalho, o que fulano vai pensar de eu me vestir desse jeito, o que fulano vai pensar se eu ficar pregando. Enquanto continuarmos calados, enquanto continuarmos sem usar as armas que nós temos, Jesus vai passar. E não vamos viver o sobrenatural. Você parou para pensar as chances que esse cego tinha? De forma natural. Poucas, pouquíssimas. Mas a partir do momento que ele colocou em ação aquilo que ele tinha em suas mãos, Deus proveu aquilo que ele não tinha, que era a sua visão. Deus quer liberar e te derramar bênçãos sem limites. Expõe diante dele aquilo que você tem e receba aquilo que Deus tem para a sua vida. Em nome de Jesus. Mas não podemos parar, não podemos desanimar, não podemos nos calar, não podemos ouvir a voz das pessoas.
Irmãos, já parou para pensar que nós estamos todos os dias do lado de Jesus, coladinhos com o Mestre, e não usufruímos o suficiente disso? Já parou para pensar? Por que, Lu? Porque Deus não está fazendo? Porque Jesus não está operando? É porque nós estamos ouvindo demais o que as pessoas estão dizendo. Mas onde está Deus nessa pandemia? Mas onde está Deus quando você foi mandado embora? Mas onde está Deus nesse relacionamento que parecia ser muito fantástico? Onde está Deus que o seu marido fica todo dia chegando em casa embriagado? Onde está Deus com esse filho seu que não sai da boca de fumo? E a gente começa a dar ouvidos a isso e começa a pensar, realmente, onde está Deus? Realmente, Deus não tem olhado para a minha causa. Só que, irmãos, quando a gente para de ouvir as pessoas, quando a gente para de olhar para as circunstâncias e começa a entender e crer e olhar para Cristo, isso não faz diferença nenhuma nas nossas vidas. Jairo, ele chega diante de Jesus dizendo, eu preciso muito que você vá até minha casa. A minha filha precisa muito do Senhor. E ele tem a primeira decepção, porque Jesus para atender a mulher do fluxo de sangue. E ele pensa, ai meu Deus, já perdemos muito tempo. Mas ele continua do lado de Jesus com a expectativa alta. Não, beleza, Jesus parou aqui, mas ele ainda está no caminho, ele ainda vai chegar lá, não, mas Jesus ainda vai atender o meu pedido, Jesus ainda vai salvar minha filha. E agora chega o seguinte relatório, a seguinte frase, a seguinte notícia, Jairo, não incomode mais o mestre. As pessoas saem do lugar que elas estavam. As pessoas estavam juntamente com a filha dele. E agora elas chegam diante de Jairo, dizendo, Jairo, já era. Jairo, é tarde. Não incomode mais o mestre. Vou repetir porque eu gosto de ser taxativo. Pega essa visão em nome de Jesus. Qual era o relatório que Jairo recebeu? Pega essa visão. Não incomodes mais o mestre. No lugar de Jairo, o que a gente faria? Senhor, obrigado, mas não teve jeito, né? Ô Senhor, se o Senhor não tivesse perdido tempo com essa mulher, se o Senhor tivesse voltado antes, ô Senhor, se o Senhor tivesse lá primeiro, ô Senhor, se o Senhor tivesse me olhado, me atendido, poxa. Irmãos, Jairo não arredou o pé do lado de Cristo. As pessoas falando, Jairo, vamos embora. Jairo, vamos velar sua filha. Jairo, não incomode mais o mestre. Jairo, vamos embora, já está perdendo tempo. Jairo, infelizmente, não deu tempo, cara. Infelizmente, a vida é assim. Ele não arredou o pé do lado de Jesus. Sabe o que isso quer dizer aos nossos corações? Que, querido, enquanto Cristo não colocar um ponto final, nós não vamos parar. Enquanto Cristo não colocar um final nessa história, nesse caso, nessa situação, nós não vamos parar. Eu fico imaginando Jairo com o braço cruzado, tranquilinho, só olhando para Jesus. Ele não falou nada. E Jairo ouvindo tudo aquilo e ele pensando, Jesus não falou nada. E ele vendo Jesus andar e dizendo, Jesus está indo lá. E, irmãos, em momento nenhum você vai escutar Jairo dizendo, Senhor, não precisa ir. Você não ouviu o pessoal falando que já era? Quando eles chegam e vê o pessoal já pranteando, quando ele chega diante da casa dele e vê o pessoal chorando, ele não fala em momento de, Senhor, olha aqui, está tudo armado, eu só preciso velar e enterrar a minha filha porque já era. Ele não fala em momento nenhum, ele não parou. E por causa disso viveu um milagre. E por causa disso viveu o sobrenatural. E por causa disso viveu o impossível. E por causa disso viu Jesus operar algo sobrenatural na sua casa. Você quer ver o agir de Deus? Você quer receber o mover de Deus na sua vida? Você quer o mover de Deus na sua casa? Você quer Cristo caminhando em direção aos seus, à sua família, ao seu caso impossível? Não pare. Não desista. Não dê ouvidos aos relatórios, não dê ouvido à multidão, porque Jesus é o dono do ouro e da prata, Jesus é o dono do impossível, Jesus tem todo o poder em suas mãos. Irmãos, ele não arredou os pés do lado de Jesus. Talvez, a Bíblia não fala, mas talvez lá no coração dele ele já estava chorando, pensando, poxa vida, eu depositei tanta esperança nele.
mas no seu exterior, ele só expressava uma coisa: eu não saio do lado de Jesus enquanto ele não colocar um ponto final. Eu não saio do lado de Jesus enquanto ele dizer que não tem mais jeito. Só que com Cristo, irmãos, não tem causas impossíveis. Com Cristo não tem nada que ele não possa fazer, porque ele demonstrou todo o poder, e ele demonstrou para todas as pessoas, para aqueles que não arredam o pé do meu lado, para aqueles que não desistem, para aqueles que não param no primeiro problema, para aqueles que não param diante do primeiro relatório, para aqueles que não param diante da primeira pedra. Eu faço, eu opero o milagre, o sobrenatural. Mas Lu, por que então eu não posso parar? Mas Lu, por que então eu não posso desistir? Lu, por que essa insistência então? Logo eu, poxa vida, que estou passando por tantos problemas, por que é tão importante? Testemunho. Olha que coisa interessante. Através da sua vida, pessoas serão salvas, pessoas serão curadas, pessoas serão libertas, pessoas serão alcançadas para a glória do nome de Jesus. Eu profetizo isso sobre cada vida que está ouvindo essa live nessa noite. Através dessa sua vida, através do seu testemunho, pessoas serão libertas, pessoas serão salvas, pessoas serão curadas, pessoas serão alcançadas pela glória e o poder do nome de Jesus. Pode receber sobre sua vida nessa noite. Por isso que eu e você não podemos parar. Por isso que mesmo as lutas sendo muito grandes, mesmo a tempestade sendo muito penosa, mesmo os ventos parecendo que vão nos derrubar, nós não vamos parar. É o nosso testemunho, é a nossa pregação, é a nossa vida. Vai alcançar outras pessoas, vão chegar até outras pessoas, vão curar outras pessoas, vão libertar outras pessoas. Mas só vai acontecer na vida daqueles que não param. Mas só vai acontecer na vida daqueles que não desistem. Mas só vai acontecer na vida daqueles que continuam perseverando. Irmãos, você vai encontrar na palavra de Deus, quando fala do êxodo, da saída do Egito até a Canaã, falar de alguns personagens específicos. Mas quando você vai ver lá na passagem dos espias, tudo aquilo que aconteceu para frente, você vai ouvir mais forte dois nomes: Josué, Caleb. Josué, Caleb. Josué, Caleb. Porque eles eram bonitos? Porque eles eram muito inteligentes? Porque eles tinham uma estatura, uma riqueza que ninguém tinha? Porque eles eram muito valentes, guerreiros? Porque enquanto todo mundo parava, eles perseveravam. Porque todo mundo desistia, eles continuavam. Porque no primeiro relatório ruim, as pessoas davam para trás e eles davam 2 passos para frente. Sabe quem vai marcar a geração? Sabe quem vai salvar vidas? Sabe quem vai curar almas? Sabe quem vai libertar pessoas? Sabe quem vai levar as pessoas até Canaã? Sabe quem vai levar as pessoas até as mansões celestiais? Aqueles que não param. Aqueles que não desistem. Aqueles que continuam. Aqueles que não têm medo de gigante, aqueles que não têm medo de cidades fortificadas, aqueles que não têm medo do deserto, aqueles que não têm medo de circunstâncias, aqueles que conseguem enxergar o sobrenatural, aqueles que conseguem enxergar o maná e as mãos de Deus constantemente, mesmo em situações adversas, são esses que marcarão a geração. Agora eu te pergunto nessa noite, você quer marcar a sua geração? Você tem marcado a sua geração? Você tem feito a diferença? Ou você tem sido apenas mais um que tem parado? Apenas mais um que tem desistido? Apenas mais um que deixou para lá? Não pare, porque o seu testemunho é que vai curar, que vai libertar, que vai sarar pessoas para a glória de Jesus. O seu testemunho, a sua vida. Que eu e você possamos ser testemunhos vivos e, assim como Paulo dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, para o Evangelho ser levado a outras pessoas.
e eles serem curados, tratados, sarados, libertos e alcançados em nome de Jesus. Quando a gente volta para o texto que nós lemos de Lucas capítulo 8, o versículo 22, Jesus fala o seguinte com os discípulos: E aconteceu que num daqueles dias entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra banda do lago. Irmão, sabe por que você não vai parar? Porque Jesus já deu a ordem. Essa tempestade nunca iria virar o barco. Esse mar nunca iria virar o barco. Porque os discípulos eram poderosos, porque eles eram experientes. Não, porque Jesus já tinha dado a ordem. Nós vamos passar para outra banda do lago. E olha que interessante. Quando a gente continua lendo o texto, agora no versículo 26, acompanha comigo, por gentileza. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido nem habitava em qualquer casa, mas em sepulcros. Quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamou, dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Peço que não me atormente. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam preso em grilhões e cadeias, mas quebrando os grilhões e as prisões, era impelido pelos demônios para os desertos. Não sei se você está entendendo. Jesus precisava chegar ao outro lado. Os discípulos precisavam chegar ao outro lado. Porque ninguém mais podia salvar, ninguém mais podia resgatar, ninguém mais podia alcançar, ninguém mais podia libertar esse gadareno, a não ser Jesus. Ninguém mais podia fazer essa obra na vida desse homem, a não ser Jesus. Ele era atormentado, os espíritos imundos tomavam ele, as pessoas não passavam por aquele lugar, ele não andava vestido. Todos os dias a sua vida era ser atormentada, até que a presença de Jesus chegou naquele lugar. Lu, por que eu não posso parar? Porque a ordem de Jesus é essa: cheguemos do outro lado, passemos para o outro lado, continuemos, perseveremos. A tempestade não vai tirar o nosso foco, o mar não vai nos parar. Todas essas adversidades não vai nos impedir do objetivo principal: passar para o outro lado. As tempestades na sua vida serão apenas um teste. Os mares, as ondas serão apenas uma prova. Porque Deus já deu a ordem. Vamos chegar do outro lado. Então não pare aqui no barco. Então não desista aqui na tempestade. Então não pare aqui no primeiro vento. Porque existe uma obra muito linda lá na frente. Porque existem gadarenos que precisam ser alcançados. Porque existem libertações que precisam ser realizadas. Porque precisam vidas que precisam ser alcançadas. Por isso nós não vamos parar. Por isso nós vamos continuar. Eu quero encerrar aqui com algo que Deus me deu de uma situação que eu passei, que fala um pouco e resume por que muitos param, mesmo diante de tudo isso, mesmo Deus dando a ordem, mesmo diante de todas essas necessidades, mesmo Deus enviando provisão para fortalecermos e colocar de pé e continuar na jornada, mesmo diante de tudo isso que nós falamos, por que alguns ainda param? Há um tempo atrás, eu estava vindo da casa dos meus pais, passei no Thaís, comprei uns chup-chups, aquela festa toda e tal, eu fazendo propaganda para as pessoas, né, irmãos? Meu Deus do céu. Deixa eu parar aqui, senão vou ter que gastar uns 15 minutos falando da propaganda de todo mundo, da minha querida sogra Fátima Gourmet, do chup-chup da Thaís, da loja da Luciana, das marmitinhas da Sandra, e dentre 1 milhão de outras coisas que nós temos. Mas eu estava voltando de uma visita que eu tinha feito aos meus pais, e eu estava vindo a BR normal, estava muito calor, e quando estava chegando ali perto do Bahamas
ali da BR, perto de Igrejinha, o carro parou do nada, no meio da BR, a 100 km por hora. O carro parou. Falei, beleza, tranquilo. Encostei o carro, tentei, abri o capô fingindo que era mecânico, não entendo nada. Tentei, e o carro nada de ligar. Falei, oh meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui no meio da BR? A Anali pingando de suor, a Lidiane com a roupa de gala. Eu acho que foi até no dia do casamento do Helder e da Lenemara. Foi isso mesmo. E a gente lá naquele calor, a gente com aquela roupa toda bonita na BR, as pessoas olhando para nós pensando, o que está acontecendo? Um ensaio fotográfico, e a gente no meio da BR, a Anali chorando, e eu dar um chup-chup da Thaís para ela dar uma refrescada, e aquele negócio todo. E parou um cara da Concer, que é uma concessionária aqui da Socorro na BR, e ele falou, irmão, tá acontecendo alguma coisa? E eu falei, cara, eu já pedi uma ajuda aqui, que você sabe, né, irmão, deu problema, quem que a gente aciona? Miranda Júnior, logicamente, o nosso salvador. O Juninho, ele salva o carro, ele salva a criança de afogamento, ele faz churrasco. Ele é um cara sensacional, tá, irmãos? Ele é o famoso pau pra toda obra. Eu acionei ele e falei, 10, me ajuda, pelo amor de Deus. Tô parado aqui, eu não sei o que aconteceu. O ponteiro tá marcando que tem combustível, mas o carro não liga. Eu não sei o que tá acontecendo. Ele falou, 10, tô indo aí. Tal, e de prontidão, na mesma hora me ajudou. E o cara parou lá, falou, vira a chave. Aí eu virei, o ponteiro deu aquela leve subida e eu falei, tô acostumado a andar assim, tá tranquilo. E ele falou, é combustível. Eu falei, irmão, sem querer te ofender, mas não é combustível não, porque eu já andei com um ponteiro bem mais baixo que isso em algumas situações emergenciais e o carro foi. Ele falou, é combustível. Falei, então tá, obrigado pela sua ajuda. Bravo com o cara, calor danado, o cara me irritando. Eu tô falando que não é combustível, o cara tá falando que é combustível, chatão. Falei, cara, beleza, o socorro já está vindo. O meu amigo, que essas horas, irmão, a gente fala que o Juninho realmente é um amigo querido para nós. Meu amigo já tá vindo me salvar, poxa, e tal. E ele falou assim, fala pro seu amigo trazer gasolina. E eu, falar nada, não é gasolina. Aí eu falei que eu vou dar uma despistada aqui, quando ele for embora eu vou bem pedir umas gasolinas, você é doido, vai que a gasolina aí o Juninho tem que voltar e ficar bravão comigo. Falei, 10, o moço passou aqui e falou, pode ser gasolina. Ele falou, não, 10, tô desembolando aí já tô chegando e tal. O Juninho chegou lá com um carro que nem era dele, já pegou uma outra pessoa no meio do caminho, olhou, abriu o negócio, falei, não, 10, olha lá o motor lá, desse pano elétrico, o motor. Foi lá, colocou gasolina e o bravão com o 10 também. Não falei isso com ele na hora, não, mas fica bravão. Falei, pô, o cara nem olhou, já saiu colocando gasolina. Ele é 10, vira a chave lá. E eu pensando, não vou virar nada não. Não é gasolina, não vai pegar. Aí o carro funcionou, irmão. Nossa, minha cara tá redonda, ela ficou mais redonda ainda na hora. Eu sem graça, falei, meu Deus do céu, que vergonha que eu tô passando aqui agora. Briguei com todo mundo falando que não era gasolina. E o negócio era gasolina. Não sei o que aconteceu, se o ponteiro não estava marcando, se era álcool, o que deu no carro, se era algum propósito de Deus. Mas sei que ele foi lá, me socorreu e o carro funcionou. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Dei uma volta, contei, abri meu coração, expus as pessoas. A nossa vida, o tio Zé aqui, o pastor com certeza ia orar, irmãos, e é bem provável que Deus ia mandar uma gasolina, o carro ia funcionar, o pastor certamente ia orar. Mas o que eu quero dizer com essa experiência que eu tive? Eu tinha no meu coração a certeza que o carro tinha combustível suficiente para eu chegar até o posto que eu estou acostumado a abastecer perto da minha casa. Eu tinha certeza, no meu coração absoluta, que aquilo, a condição que eu estava vivendo ali, era o suficiente para eu chegar até o objetivo. Mas não era. Muitas pessoas têm parado por falta de combustível. Muitas pessoas têm ficado paradas no meio do caminho sem combustível. Porque não tem feito uma manutenção diária, porque não tem vigiado, ou porque não tem abastecido a sua vida com a palavra de Deus. Fazendo um paralelo, o Juninho aqui nessa situação foi o meu salvador, o meu resgatador. Jesus vem nessa noite ao encontro de algumas pessoas dizendo que você precisa abastecer.
Você precisa estar abastecido, você precisa estar preparado. Porque você não pode parar no meio do caminho. Você não pode ficar como as virgens loucas. Porque eu estou voltando. Todas as vezes, irmãos, que a gente decide parar, que a gente para nessa terra com as coisas naturais, nós estamos deixando de continuar caminhando rumo às coisas sobrenaturais, rumo à nossa salvação. Não pare por falta de combustível. 100% das pessoas que param, não é porque o problema é grande demais. Não é porque a luta é grande demais. Não é porque o médico disse que não tem mais jeito. É porque acabou o combustível. Pega essa visão em nome de Jesus. Renove as suas forças, assim como Elias teve que fazer. Coma do pão, beba da água. Renove-se no Senhor. O Salvador veio ao nosso encontro, nos dá um gás, nos dá um ânimo, nos abastecer novamente para continuarmos. E a partir de então nós não vamos parar. Eu lanço essa palavra para aqueles que estão parados, eu lanço essa palavra para aqueles que desistiram. Jesus está vindo ao seu encontro nessa noite para te abastecer, para te dar um gás, para te dar um ânimo, para você, daqui para frente, continuar buscando, continuar clamando, continuar jejuando. Porque, irmãos, não adiantaria de nada o Juninho lá me salvar, colocar um pouco de combustível que cabe num galão, e eu não abastecer o carro novamente. Porque imagina todas as vezes que o carro parar por falta de combustível, eu chamar ele. Imagina se todas as vezes ele for me ajudar por falta de combustível. Vai chegar uma hora que ele vai falar, 10. Vigia. 10. Aí fica complicado. É a mesma coisa com Deus. Não podemos mais parar por falta de combustível. Não podemos mais parar por falta de busca, por falta de jejum, por falta de meditação, por falta de palavra, porque eu creio que Deus tem nos alimentado com a sua palavra. Mas sexta, sábado, domingo, segunda e quarta é pouco. 1 hora, 1h30, 2 horas é pouco. Se ficar apenas com isso, você certamente vai parar. Mas se alimente da palavra, se alimente daquilo que Deus tem para a sua vida. Porque a ordem dele para nós é, você não vai parar. Você não vai parar. Eu quero te convidar a orar nessa noite, em nome de Jesus. Nós vamos fazer 2 orações específicas, uma para aqueles que estão parados, desanimados, e outra para aqueles que não pararam e não vão parar. Que Deus continue dando força e renovo nessa noite. Senhor, na autoridade do Teu nome, como ministro da Tua palavra, nós queremos te agradecer por essa palavra, pela ministração dos céus para nossas vidas. O Senhor me ensinou e me mostrou qual era a sua vontade para a minha vida e me permitiu compartilhar com a tua igreja, com os teus irmãos, com todos aqueles que estão nessa live. Meu Deus, a tua ordem bem direta para nossas vidas nessa noite. Nós não vamos parar. Nós não temos alternativa, nós não temos outro plano, nós não temos para onde ir a não ser continuar, perseverar, marchar, enfrentar as adversidades. Mas, meu Deus, eu quero orar nessa noite por aqueles que estão parados, desanimados, prostrados. Aqueles que, como aquele momento de Elias, estão debaixo de uma árvore, pensando que vão morrer, pensando que é o fim, pensando que não tem mais jeito. Senhor, nessa noite envia o pão, envia a água, envia o anjo, envia, meu Deus, de alguma forma provisão, envia de alguma forma, meu Deus, a tua palavra, envia de alguma forma, meu Deus, o teu Espírito, a tua presença, para que aquelas pessoas entendam que o lugar dela não é debaixo da árvore, não é parado, não é sentado, não é prostrado. O Senhor a chamou para marchar, o Senhor a chamou para caminhar, o Senhor a chamou para continuar. O profeta não fica parado, escolhido não fica parado, sacerdote não fica parado. Então, meu Deus, em nome de Jesus, o meu pedido nessa noite, a minha oração é sopra sobre esses corações, sopra sobre essas vidas, dá ânimo, traz renovo, traz, meu Deus, fortalecimento para que eles entendam que não acabou ainda. Que assim como Jairo, eles não arredem o pé do lado do Senhor. Porque o Senhor é quem faz milagre, o Senhor é quem abre o caminho, o Senhor é quem fortalece, o Senhor é quem vence os exércitos, o Senhor é quem vence os nossos inimigos.
Então vá ao encontro deles, que eles continuem, meu Deus, que eles perseverem, que eles se levantem e cumpram a tua vontade, cumpram o teu propósito, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço por aqueles valentes, te peço por aqueles 300, te peço, meu Deus, por aqueles que não desanimaram, que não pararam, que nunca arredaram o pé do Senhor. Continue os ajudando, continue os fortalecendo. Não deixe que a sua visão, não deixe que os seus sentidos, meu Deus, se percam no meio do caminho por causa das vozes exteriores, por causa das influências ao redor, por causa dos relatórios negativos, meu Deus, porque os nossos olhos, a nossa atenção tem que estar sempre voltadas para Ti. Porque quando estamos voltados para o Senhor, meu Deus, nada nos para. E a ordem do Senhor nessa noite é: você não vai parar. Você tem que chegar do outro lado, você tem que continuar. Existe uma obra maior, existe algo maior, existe novidade de vida. Você não vai parar. Muito obrigado por essa live, Deus. Nós te louvamos, te agradecemos. Pedimos, meu Deus, que todos aqueles que foram tomados pelo Covid, tomados por enfermidades, que o Senhor os visite de uma forma especial nessa noite. E que os relatórios médicos, que tudo, meu Deus, que os nossos olhos naturais estejam vendo, não sejam impedimentos, meu Deus, para que fiquemos parados, não sejam motivos para que desanimemos, porque o Senhor é conosco. E nada, nem a morte, nada vai nos fazer parar. Nada. Em nome de Jesus eu oro nessa noite. Em nome de Jesus te agradeço para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Nós agradecemos pela presença de cada um nessa noite. E eu quero encerrar a live com uma canção que eu ouvi nesta semana. Ela é bem simples, bem rápida, mas que o Senhor ministrou ao meu coração e que Ele possa ministrar ao seu. Se você tiver condições, fique em espírito de oração, deixe o Senhor ministrar sobre a sua vida em nome de Jesus. Você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar,
pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Que Jesus te abençoe nessa noite. Fique com Deus, fique em paz, não pare e muita fé.